Olá pessoal, nesse vídeo da sexta-feira vamos falar sobre um assunto que tem sido muito comentado ultimamente nesse cenário aí do Covid, que é a autonomia médica. Eu já me posicionei, inclusive numa extensa postagem no blog, de que medicina baseada em evidências não pode ser imposta. O caminho para que a medicina se torne mais baseada em evidência ou mais científica ou mais racional não é naturalmente a regulamentação do pensamento. A gente não tem como regulamentar o pensamento. No entanto, isso é diferente de autonomia médica, de defender a autonomia médica enquanto profissão, enquanto classe. Porque a autonomia não existe, nem deve existir. Primeiro, por dois motivos. O médico não pode tomar uma decisão à revelia de seu paciente. A verdadeira autonomia na decisão individual é do paciente, e isso é um princípio importante de bioética. E nós devemos nos entender como consultores ou assessores do paciente no processo de decisão, e nós, portanto, devemos nos deixar influenciar pelos valores e preferências do paciente, mais até do que nós influenciarmos o pensamento deles. Nós ajudamos, tecnicamente, um processo de decisão. Isso é muito diferente de autonomia. Em segundo lugar, o médico ele faz parte de um ecossistema de saúde e ele tem que se sentir dentro desse ecossistema, como parte da engrenagem. Em parte da engrenagem não pode ter autonomia em relação à engrenagem como um todo, principalmente em se tratando de um sistema público de saúde universal. Mas também mesmo no sistema suplementar, aquilo é uma engrenagem e que tem que ter sustentabilidade. Os países onde existe um sistema público de saúde universal, como o Brasil, a prescrição das coisas não é livre, porque ela precisa ser paga e, portanto, são necessários protocolos. O SUS tem protocolos, né, de utilização de tecnologia em saúde, assim como o Reino Unido, protocolos feitos pelo NICE, o sistema canadense. Portanto, existe um ecossistema. Médico não tem nem deve ter autonomia por esses dois motivos, porque a decisão é compartilhada com o paciente e com o sistema no qual o médico está. Então vamos deixar dessa bobagem de defender a autonomia médica. Agora, uma particularidade muito interessante é que mesmo se dissesse assim, médico, você tem autonomia para decidir. O certo é decidir a revelia do paciente e a revelia do sistema de saúde, digamos. Mesmo se isso fosse verdade, o médico não teria autonomia. Ele não teria exercendo essa tal autonomia ou liberdade de pensamento como ele poderia. Por três motivos. Primeiro, o médico é altamente influenciado. Não deveria, mas é altamente influenciado por marketing. Marketing farmacêutico. Marketing industrial, influenciando mesmo o processo de decisão, como estratégia de superestimar benefício e subestimar custo geral, não só custo monetário, mas o custo em geral. Há situações em que a gente percebe médicos funcionando quase como marionetes da indústria. E formadores de opinião médico fazendo um papel em formar a opinião da comunidade médica, porém com relações com a indústria que não são exatamente relações ilegais, mas são muito indesejadas. Portanto, esse é um ponto de autonomia do pensamento médico. A gente tem que reconhecer que não existe there's no free lunch, não existe almoço de graça, não existe amostra grátis e, portanto, nós temos que tomar cuidado em relação às influências inconscientes, subconscientes e até conscientes que nós nos permitimos ter por parte desse mundo, que naturalmente é um mundo também naturalmente movido pelo capitalismo.
O médico deveria estar mais autônomo em relação a isso, e eu não vejo muita tentativa de defesa de autonomia médica em relação à influência subliminar da indústria no pensamento médico. Segunda questão de que se tira muito a liberdade da ação do médico é o que eu chamo de totalitarismo de um sistema de saúde baseado em algo que é diferente de sustentabilidade, é diferente de iniciativa privada, mas baseado em um aspecto excessivamente mercantilista, ok? Eu não estou dizendo que iniciativa privada não tem que ter lucro, não tem que ser sustentável, deve ser sim, mas no caso da medicina isso não pode ocorrer em detrimento da criticidade do processo de decisão médica. O processo de decisão médica é subjetivo. Muitos dos processos de decisão médica precisam uma isenção muito grande do ponto de vista de pensamento. E no momento em que o médico está inserido no regime, entre aspas, totalitário, no qual se ele não estiver respondendo aquelas demandas, ele será visto como um médico secundário, ele automaticamente vai estar sem autonomia para o seu pensamento. Isso é que se dá nos regimes totalitários políticos, mas a gente tem que ver que muitas vezes a nossa sociedade, inclusive profissional, ela é um regime totalitário, em que as pessoas não têm a liberdade de exercer a sua própria intelectualidade na prática clínica e precisam falsificar suas preferências para que elas se adequem ao sistema mercantilista totalitarista. Temos que ter atenção em relação a isso. Isso sim poderia ser um bom debate a respeito de autonomia na decisão médica. E a terceira questão é que mesmo que tudo isso estivéssemos no mundo perfeito, nós não temos autonomia total no nosso processo de decisão. É característico da mente humana sofrer de vieses cognitivos que nos levam à irracionalidade. O nosso pensamento médico, o nosso pensamento humano é um pensamento previsivelmente irracional. As nossas decisões diferentes do que a gente pensa não são decisões autônomas. Eu estou influenciado de uma maneira subliminar pelo meu inconsciente, pelos meus vieses cognitivos. Então nós não tomamos decisões exatamente aquelas que a gente quer tomar, o que a gente acha ideal. Nós somos levados naturalmente em todas as áreas da vida a decisões que não são as melhores por causa de nossa fragilidade cognitiva. A mente humana evoluiu para sobreviver em situações extremas. Mas essas situações que a gente vive hoje que implicam no processo de decisão, como eu sendo gestor de um time de basquetebol, que jogador eu vou contratar? Ou se eu sou ministro da economia de um país, o que eu vou fazer com o processo econômico para melhorar a condição do país? Ou se eu sou médico, como eu vou decidir em relação àquele paciente? Esses processos não são processos de decisão extremas, na maioria das vezes. Embora a medicina possa falar de vida ou morte, as decisões não aparecem assim fora de situações de plausibilidade extrema. São decisões de um trade-off, risco-benefício, custo-benefício, muito delicado. Então nós não temos verdadeira autonomia, nós sofremos os nossos vieses cognitivos. E para nos dar essa liberdade é necessário que a gente faça uma espécie de treinamento da habilidade de pensamento. E esse treinamento tem sido negligenciado, não digo pelas escolas médicas, o problema não é unicamente nas escolas médicas, mas negligenciado pela cultura da medicina baseada em racionalidade. Essa cultura não existe ainda, ok, gente? Então se a gente quer falar em autonomia, cuidado com os nossos vieses cognitivos, precisamos aprofundar o nosso processo de decisão. Se a gente quer falar em autonomia, temos que discutir com mais seriedade o processo de totalitarismo do ecossistema de saúde, inclusive no Brasil. Excessivamente dominado por um mercantilismo que influencia até a percepção de pacientes que são assistidos pelo sistema público de saúde. Uma percepção que eles passam a achar que não teriam o que é ideal, pois o overuse lá nos outros sistemas está parecendo que é o melhor caminho para aquele indivíduo que está sendo atendido por um sistema que procura uma maior racionalidade. Terceira coisa, cuidado. Cuidado com os conflitos de interesse que nós próprios nos colocamos na relação com a indústria farmacêutica. Isso
traria, se a gente refletisse mais em relação a esses 3 pontos, traria mais liberdade cognitiva no processo de decisão, e é isso que a gente quer ter, liberdade de pensamento para racionalizar e não autonomia da decisão final. Passa pela nossa necessidade de liberdade para que a gente utilize de racional e em seguida a gente interage com o paciente, com o sistema de saúde, para que a decisão seja a melhor decisão. A melhor decisão não é autonomia médica. Cuidado com paternalismo médico ou com autoritarismo médico. Isso é um perigo. Mesmo porque nós não temos a autonomia que gostaríamos de ter. Vamos propor a liberdade do pensamento, mas não a autonomia. E para que a gente tenha liberdade de pensamento e a gente evolua cognitivamente, isso não vai se dar por regulação do Conselho Federal de Medicina. Isso vai se dar por humildade, por trabalharmos, por discutirmos processos de decisão e evoluirmos culturalmente do ponto de vista de racionalidade médica, decisão individual e também decisão coletiva.